Olá, futuras enfermeiras e enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Que bom, meus amores, eu me chamo Priscila e eu vim conversar um pouquinho com vocês aqui sobre pré-natal. Isso mesmo, lembra que eu falei pra vocês que eu ia conversar com vocês? Eu falei no último vídeo sobre citopatológico e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre pré-natal. Antes da gente começar a iniciar o vídeo, eu queria convidar vocês então para uma live que eu vou estar promovendo aí ainda pro final desse mês, quer dizer, início do outro mês, início de dezembro. A gente tô pegando algumas pautas nos grupos do Facebook, no WhatsApp também, pra gente montar uma pauta bacana, pra gente papear um pouco sobre enfermagem. Então eu quero convidar todos vocês, quem quiser deixar suas dúvidas, né, estamos abertos a sugestões, então, lá no grupo de estudos do WhatsApp, no grupo de estudos do Facebook, e até no Instagram, ou até mesmo aqui, onde vai acontecer a live no canal. Tá, gente? Então, bora lá para mais um vídeo, né? E é isso aí. Então, a gente vai começar hoje falando sobre o pré-natal, né? Então, o pré-natal, então, ele é o acompanhamento que a gente realiza com as gestantes, desde o início da gravidez até o parto, né? Então, a gente chama de pré-natal. No que consiste o pré-natal hoje em dia, gente? A gente vai realizar, então, um exame de gravidez. Primeiro é realizado, a mulher geralmente faz o exame rápido em casa, aquele teste de farmácia, né? E quando ela confirma a gravidez, ela procura o posto de saúde para realizar, então, a abertura de pré-natal. Geralmente, como é que funciona, gente? Na abertura de pré-natal, uma consulta costuma ser bem demorada, porque a gente tem que coletar vários dados daquela mãe, né? E saber o histórico dela de familiares, doenças prévias, tem uma série de coisas que a gente precisa saber. Então, ele acaba sendo uma consulta bem demorada. Então, nessa consulta, a gente vai estar dando para a mãe, então, essa carteirinha, que é a carteirinha da gestante, tá, gente? Que aqui ela funciona como um documento, tá? Tem todos os dados da mãe, né? O número de contato, caso tenha algum acidente. E ela também traz um manual bem interessante para a mãe ir se ambientando em relação à gestação, o que ela pode sentir, o que ela não pode, quais são os primeiros cuidados com o bebê, né? Então ela vai saber nessa caderneta de gestante. Então, na primeira consulta, a gente vem com o confirmatório da gravidez, né, que é o beta-HCG, né, que é o hormônio que liberamos nós mulheres quando estamos grávidas, né? Esse hormônio é liberado tanto na gestação quanto na lactação. Então, a gente tem esse hormônio em alta durante a gestação. A gente vai realizar uma anamnese bem profunda com essa mãe. De preferência, a gente convida o parceiro também a realizar essa consulta, né? Então, a gente realiza uma anamnese com a mãe e com o parceiro. Nessa anamnese, gente, a gente tem que sempre lembrar da identificação primeiro da nossa paciente, porque a gente tem que partir de um pressuposto de que ela é a primeira vez que ela nos acompanha no posto, tá? Mesmo que ela seja a nossa paciente. Então, a gente tem que coletar o máximo de informações possíveis, né? Então, a gente tem que saber a identificação dela, nome completo, idade, né? A gente vai perguntar também nome dela completo, idade, onde ela mora, com quem ela mora, como é que é essa casa, né? Se essa casa ela é de material, de madeira, se tem esgoto tratado, se não tem, né? A gente vai avaliar também, né, se ela tem alguma queixa principal, né, se ela tá sentindo enjoo, se ela tá sentindo muito cansaço, né, alguma queixa que ela tenha, pode ter algum tipo de sangramento, alguma coisa que pode estar incomodando ela, a gente vai sondar também nessa consulta. A gente vai ver o histórico dela atual, né, se ela tem alguma doença, se ela tem diabetes, se ela tem hipertensão, se ela tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo, se ela tem histórico familiar dessas doenças, né? Até mesmo de câncer de mama, de câncer de colo de útero, né? Se ela já teve algum histórico de doença sexualmente transmissível. Se ela pratica exercícios, se ela é sedentária, se ela
né, a gente tem que, se ela bebe, é importante, se ela fuma, se ela faz uso de álcool, de drogas, né, se o parceiro bebe, se o parceiro fuma. Então a gente tem que saber, né, porque se tem o parceiro que fuma, a mãe acaba sendo fumante passiva, né, e o bebê por consequência também. Então, a gente vai ver o histórico obstétrico dela, se ela já teve alguma doença, por exemplo, corrimento vaginal, algum tipo de candidíase, né, algum tipo de sangramento durante as relações sexuais, né, se ela, como é que é o ciclo menstrual dela, se era regular, se não era, né, isso é uma coisa bem importante, a gente saber se ela trabalha, se não, né, quem é que vai ajudar ela durante esse período da gestação e após a gestação, quem é que vai acompanhar ela e o bebê em casa, né? Isso é bem importante, a gente saber as condições da nossa paciente, se ela tem condições com aquela criança, se não, se a gente vai ter que ter uma atenção maior com aquela mãe, né? Com aquela família, né? Se ela tem outros filhos, né? Tudo isso a gente vai perguntar, tem uma parte aqui na carteirinha que a gente anota essas informações, que é bem importante, porque é o seguinte, a gente vai saber se ela é mãe de primeira viagem, se não, né? Qual foi o tipo de gravidez, se ela é primigesta. O que quer dizer primigesta? Primigesta é a primeira gestação. Aí a gente vai avaliar se ela teve já algum aborto, se não, né? A gente vai fazer todas as anotações aqui na carteirinha. Então, aqui, ó, quantas gestações ela teve, não sei se vocês conseguem enxergar, quantas gestações ela teve, se foi parto vaginal, né, quantos nascidos vivos, né, a gente tem que colocar quantos vivem ainda, né, então a gente vai colocar aqui se foi cesárea, né, como é que foi, se ela teve epísio, né, se não, que peso nasceu a criança, né, o último bebê que ela teve, se as vacinas dela estão em dia, se ela teve diabetes, se ela tem histórico de diabetes na família, se ela já teve algum histórico de infecção urinária, né? Se ela já é mãe de outros bebês, se ela teve dificuldade de amamentar esses bebês durante a gestação, né? Isso é muito importante, tá, gente? A gente precisa. Se ela tem algum problema cardíaco, se já teve problema trombótico também, hipertensão arterial, cirurgias prévias, né? A questão de fumar, se já teve outras doenças sexualmente transmissíveis, a gente vai avaliar também a questão das vacinas, se estão todas em dia, incluindo agora a vacina do Covid, né, gente, que a gestante ela tem que tomar durante a gestação, né? A gente vai fazer essa anamnese e no exame físico o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar os sinais vitais, pressão arterial, oximetria, né? A gente vai fazer peso, altura, a gente vai fazer o exame das mamas, né? Para avaliar a condição dessa mama, né? Conforme ela vai produzindo leite. Se o mamilo é protuso, se é semi-protuso, se é plano, né? Isso aí tudo a gente tem que avaliar, porque isso vai gerar uma certa dificuldade daquela mãe conseguir amamentar o seu bebê. A gente vai fazer as auscultas, né, pulmonar, cardíaca, todo o exame físico, tá? Os BCFs a gente vai fazer só mais adiante, tá? Porque geralmente no início da gestação a gente não consegue auscultar os BCFs ainda, que é os batimentos cardíacos fetais, tá, gente? Então, ele cabe dentro do exame físico, tá? Porque a gente tem que fazer a medida da altura uterina e a gente também tem que auscultar os BCFs de acordo com a idade gestacional, tá? Depois a gente vai solicitar, então, os testes rápidos, a gente faz na hora ali, que é HIV, sífilis, né, hepatite B, hepatite C. E a gente vai pedir o VDRL também, que é o exame de sangue, tá, pra verificar as mesmas doenças, tá? De exame laboratorial, a gente vai pedir o hemograma completo, a gente vai pedir glicemia em jejum, a gente vai fazer timpagem sanguínea, fator RH, TSH, toxoplasmose, IgM, VDRL, HBAG, que é o da hepatite B ali. A gente vai fazer anti-HB também, a gente vai pedir HIV, QU e urocultura com teste, tá?
De imagem, a gente já vai solicitar uma transvaginal. Assim, no posto onde eu tô fazendo estágio, a gente já solicita esses exames antes, tá, gente? Porque como é encaminhado pelo SUS, a gente já solicita todos na mesma consulta. Mas, digamos que a paciente vai fazer particular, né? Ou a gente esteja num serviço atendendo a paciente particular, ela pode já ir fazendo, ir marcando e fazendo. A gente pode ir solicitando até durante as consultas. Mas aí ela já sai de lá, então, com uma requisição de ecografia transvaginal, obstétrica, translucência nucal e ecografia morfológica, tá? A gente vai ver lá, ela faz o esquema vacinal da gestante, então ela tem que fazer influenza, DT e DTPA e hepatite B. A gente vai suplementar essa gestante até o final da gestação com ácido fólico e sulfato ferroso. Isso é indispensável, independente se a paciente ela é mais robusta, independente se a paciente é mais emagrecida, a gente vai suplementar essa paciente com essa gestante com ácido fólico e sulfato ferroso, tá? Isso é muito importante. A gente vai avaliar, então, na anamnese a idade, a cor dela, né? Estado civil, profissão, escolaridade, né? E os dados do parceiro são os mesmos dados da gestante. Se ela tem sinais e sintomas, né? Enjoo, tontura, né? Ou se ela tem queixa antes da gravidez, a gente vai tentar já tratar. Tá? O histórico atual, né, se a gestação ela foi planejada, se não, a gente vai pedir a DUM dela, se é o último dia da menstruação, né, caso ela se lembre, pra gente poder fazer a DTP, que é a data provável do parto, né. Depois eu quero fazer um vídeo para não ficar muito longo, explicando para vocês como é que se faz esses cálculos de DTP e DUM, tá? Que a gente vai usar a DUM para fazer a DTP. Mas, quando a paciente não sabe a DTP, a gente utiliza a primeira ecografia como base, tá? Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou dividir para vocês e eu ensino vocês a fazer esse cálculo da data provável do parto e da DUM, né? Pra gente avaliar. Então, a gente vai avaliar no caso, o histórico ginecológico dela, por exemplo, o ciclo menstrual, né, a menarca dela, a primeira vez que ela menstruou, a sexarca, a primeira vez que ela teve relação sexual, né, se ela fez uso de anticoncepcional antes da gestação, se ela usava preservativos, né, o último citopatológico que ela fez, o último pré-câncer, se ela já teve históricos de doenças sexualmente transmissíveis, né? O número de partos, se ela foi mãe mais de uma vez, se foi normal, se foi cesáreo, o número de aborto, tá? A idade quando ela teve essas gestações, se ela já fez... se ela amamentou os filhos, isso é muito importante, né? O histórico do parto, se for um parto tranquilo, se não, se teve alguma intercorrência, se ela precisou fazer transfusão sanguínea, né? Se os bebês nasceram prematuros ou a termos, ou pré-termos, né? Qualquer outra complicação ou intercorrência durante essa gestação. A gente vai avaliar o histórico pessoal dela, que se ela tem RA, se ela teve DM, né? Ou se ela teve CA de colo de câncer, de colo uterino, desculpa, ou de mama, né, ou doenças infecciosas, ou alergia, né, ou cirurgias prévias, e a vacinação a gente vai avaliar também. Sinais vitais, então, é temperatura, PA, peso, altura e IMC dessa gestante nós vamos calcular também. Nesse outro vídeo eu vou ensinar vocês a calcular o IMC também, tá? O exame das mamas, a gente vai avaliar se são simétricas, se não. Os mamilos, se são protusos, se não. O tamanho, né? A gente vai ver se tem sinais de gestação, porque a mãe, quando ela é mãe mais de uma vez, as mamas, elas ficam com sinais de gestação, né? Uma pele mais escurecida, mais manchada, um mamilo mais protuso, geralmente, quando ela amamenta. A auréola em volta fica um pouco mais escura, né? Então, isso são sinais de que já teve gestações anteriores, tá, gente?
A gente tem que avaliar também se já tem colostro, se não, porque às vezes as mães vêm para abertura de pré-natal, mas elas já estão adiantadas na gravidez. Então, quer dizer que elas podem ter já colostro, tá, gente? Isso aí não necessariamente é uma questão que ela possa não ter, ela pode ter já, tá? A gente tem que avaliar se tem coceira, urinar, se tem prurido, né, coceira, se tem ardência, né? A gente tem que avaliar tudo porque uma infecção urinária numa gestante acaba se tornando motivo para um aborto espontâneo, né, gente? Então tem que ser tratada nas consultas, tá? A gente vai fazer a ausculta dos BCFs só a partir da 12ª e 13ª semana. Então, a gente dá uma tentada na 12ª semana. Se a gente não ausculta os BCFs, a gente tenta a partir da 13ª semana, que já vai estar dando para auscultar perfeitamente, tá? A gente vai começar a partir dessa semana também a medir a altura uterina, tá? E palpar o útero. A gente tem que... eu vou mostrar para vocês também como é que a gente faz isso. A gente vai realizar a coleta de CP normalmente, mas só a partir da 32ª semana, né? Porque a gente não quer correr o risco de lesionar o colo dessa mãe que tá sensível, né? E ela vir a ter algum problema. Na realidade, não diz nada na literatura que seja contraindicado realizar o CP antes. Mas por segurança a gente realiza, então, na 32ª semana, tá, gente? Da gestação. Depois a gente vai ter, então, consulta, vão ser de mês. No início, lá no posto, a gente marca a consulta de 15 em 15, mas é só até a gestante nos trazer os resultados dos exames. Depois a gente começa a marcar a consulta mensal, uma vez por mês, tá? Nas consultas subsequentes, a gente vai fazer a anamnese, né? Vai revisar os exames, idade gestacional, a pressão, né, o exame físico completo, incluído a idade gestacional, né, a queixa da nossa paciente, né, a gente vai avaliar a saúde bucal dela, se tiver precária, o correto é fazer a pré-natal, junto com o pré-natal, a nossa gestante manter consultas com o dentista, tá? Isso é bem importante também. Então, a gente o estado nutricional da nossa gestante, que também a gente pode avaliar junto com o nutricionista, se o posto permite, né? E a variabilidade fetal a gente realiza a partir, então, da 32ª semana também. Como no posto a gente não tem o MAP, né, que avalia os movimentos fetais e as contrações, a gente faz essa variabilidade utilizando o próprio sonar, que eu vou ensinar para vocês também depois a fazer esse cálculo, tá, gente? Então, a gente vai pedir, então, as ecos, a gente pede os exames de primeiro trimestre, né? E a gente vai avaliando consulta mês a mês. No segundo vídeo, eu vou contar para vocês como é que é o segundo trimestre, o que a gente avalia no segundo trimestre, o que a gente pede, o que a gente não pede. E aí eu vou falar pra vocês mais coisas pro vídeo não ficar muito longo, tá, gente? Que já ficou longo, tá? 18 minutos aqui, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês mais partes da carteirinha da gestante, pra vocês conhecerem, tá? E poderem aplicar também nas gestantes de vocês quando vocês começarem a fazer consulta de pré-natal. Vou mostrar pra vocês também a caderneta que a mãe recebe logo após quando a criança nasce. Quero fazer um folha a folha com vocês, para que vocês entendam as duas carteirinhas, tá? E tirar todas as dúvidas de vocês. Certo, gente? Obrigada por mais esse vídeo de hoje. Obrigada pela companhia de vocês. Gostaria de agradecer a crescência do nosso canal, do grupo do Facebook. Eu não imaginava que a gente ia ter tanta repercussão. Eu só tenho a agradecer vocês pela paciência, né? Pela contribuição que vocês dão lá para nós todos os dias. Estamos aqui para aprender uns com os outros, né? Então, isso é muito bom e gratificante. Sem vocês, a gente aqui nesse canal não é nada. Sem vocês lá no grupo do Facebook, a gente não é nada. Sem vocês lá no WhatsApp, a gente não é nada. Tá? Quem não se inscreveu no canal, então se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos vídeos. Compartilhem com os amigos, tá? Mostrem para os familiares. E aí a gente vai fazer uma sequência de pré-natal. Então essa é a nossa abertura de pré-natal que eu falei pra vocês. Depois a gente vai dando sequência até o parto. Tá, gente? Obrigada por mais esse vídeo. Por hoje é só e um beijo no coração de todos vocês.